agora que é já quase certo que a gente vai ter um governo Temer, eu tô fazendo alguns vídeos olhando no curto prazo, no médio prazo, mas vamos falar um pouco no longo. Qual que pode ser, qual que eu acredito que vai ser o efeito desse governo em 20 anos, 30 anos? Porque algumas pessoas podem pensar, tem esse pânico agora na esquerda que ele pode ser o ultra neoliberal revolucionário privatizador que ele vai privatizar você não tá entendendo, cara. Ele vai chegar, ele vai privatizar esse vídeo aqui, você não tem ideia, cara. A CIA vai controlar esse vídeo aqui, vai ser horror. Digamos, eu acho que não, mas digamos que ele vai ser um ultra neoliberal privatizador, vai super abrir o mercado. Isso não vai longe. Eu não vejo isso indo longe, porque a mentalidade do povo não mudou. A mentalidade da... Eu odeio usar esse termo povo, mas às vezes escapa. A mentalidade da população, das pessoas, não mudou. A gente ainda tem uma mentalidade extremamente estatista, extremamente nacionalista, extremamente protecionista. A gente tem uma mentalidade quase mercantilista no Brasil. Tipo, não, se a gente tiver muita commodity... Sabe, eu falo de secessão e a galera fala, não, mas ele não vai ter recursos naturais. Meu filho, você vê a lista dos 10 países mais ricos, quase nenhum deles... Dane-se. Estônia é um país rico pra caramba, o que tem lá? Frio e escuro no inverno, esse é o recurso natural deles. Mas o Brasil ainda tem essa mentalidade assim de quase mercantilista. Então mesmo que o Michel Temer faça uma redução do governo, existe um certo ciclo, eu venho observando, pensando mais, refletindo isso, que governos obedecem, mais ou menos. Eu não estou querendo dizer assim, determinismo histórico, todos obedecem isso, é só mais um padrão genérico que a gente pode observar, quase um estudo sociológico, assim, da observação de governos. Governos crescem, isso é uma tendência que a gente vê, governos não tendem a diminuir, eles tendem a aumentar, mas eles não tendem a aumentar assim, eles tendem a aumentar assim. Faz sentido? Qual que é o ciclo que eu acho que a gente está, que eu quero dizer o ponto que a gente está? A gente tem uma época de desenvolvimento, isso chama riqueza, e daí vem os socialistas e falam, pô, precisa dividir essa riqueza, desigualdade e tal, não sei o quê, vamos fazer um socialismo aí. A gente está se desenvolvendo, mas a gente tem que proteger as nossas empresas contra o capital malvadão aí, porque tem toda essa China que quer comprar tudo, umas coisas loucas assim. A gente precisa proteger isso aqui para valorizar o Brasil, ou sei lá, qualquer país que seja. E daí eles começam a socializar a economia. Mas é pouquinho, né? É temporário, a gente vai só fazer um programa aqui e tal para melhorar, é só uma intervenção pequena e tal. E devagarzinho isso vai se alastrando até virar socialismo. Até virar um Brasil, até virar uma Venezuela, até virar a situação atual que a França tá, por exemplo, com a insanidade total, uma União Europeia, uma loucura dessas. Você chega nisso. E a coisa continua indo. Venezuela não devia ter guardado Venezuela para isso aqui. Então é o momento que você chega numa situação meio Venezuela, meio Brasil agora. Que o socialismo colapsa, certo? Acaba o dinheiro dos outros, acabou o socialismo, não tem mais dinheiro para redistribuir para as pessoas, a realidade econômica se manifestou, o socialismo não funciona, quem diria? Ah, olha só, o protecionismo é uma puta má ideia, ah, olha só. E você tem um colapso econômico. Se o colapso econômico acontece, você precisa fazer um ajuste, certo? Você precisa reduzir o governo, ou pelo menos conter o crescimento dele enquanto a economia cresce e se recupera. Você precisa cortar gastos, você precisa liberar o mercado um pouco mais para ele produzir um pouco mais. E depois que você faz isso, ele volta a ter uma época de prosperidade e você reseta o ciclo. Esse ciclo acontece em diferentes quantidades de tempo, acontece em diferentes... Tem países que ainda não fecharam ele, mas você vê esse padrão. Tem países que já passaram... O Brasil já passou por isso algumas 3 ou 4 vezes, é fantástico. Os Estados Unidos passou... Os Estados Unidos é um ótimo exemplo disso. Se você vê, por exemplo, a época dos anos 80 aos anos 90, que você teve uma... O Estado cresceu, sim. É um mito que o Ronald Reagan foi um liberalzão. Não, o Estado cresceu muito dentro do governo dele. Mas nos anos 80, 90, você teve um crescimento da economia muito mais rápido do que o do governo, que gerou uma época de prosperidade, certo? Você tinha economistas e políticos nos anos 90 nos Estados Unidos falando, pô, mas a gente tá arrecadando pra caramba, fazendo uns superávites enormes, tá sobrando dinheiro, daí a gente vai pagar toda a dívida americana, e daí o que o mundo vai fazer quando eles não puderem comprar títulos da dívida americana, sabe? O que a gente vai fazer com o dinheiro que vai sobrar? Então, o Milton Friedman, ainda vivo, estava discutindo, não, o que a gente pode fazer com esse 1 trilhão ou 2 trilhões de dólares que o governo vai ter em excesso de caixa para, sei lá, a gente vai usar para educação, ou a gente vai usar para guardar para desastres, ou a gente vai investir no futuro, o que a gente vai fazer com isso, sabe? Eles estavam discutindo isso. E o governo foi se expandindo. Ah, tá sobrando dinheiro, então dá pra expandir o governo, dá pra fazer umas guerras, dá pra fazer não sei o quê.
pra fazer esses programas aqui sociais, deles vão explodir lá na frente, mas não vai ter problema, né? É temporário e tal. E chega hoje no estágio que eles estão com uma dívida de 21, no fim do mandato do Obama vai ser 21 trilhões de dólares, à beira de um terceiro colapso econômico em 25 anos, mais ou menos. Você tem esse ciclo rodando, o Brasil passou por esse ciclo, certo? Você teve o reajuste da época do Fernando Henrique Cardoso, você teve todo o desenvolvimento de um real estável e de um dólar abatido por causa das guerras do dólar, das guerras dos Estados Unidos, Iraque, Afeganistão, etc. E o Lula conseguiu cavalgar isso em cima, não por competência dele, mas é porque ele cavalgou o ajuste, certo? Você colocou o trem pra andar, o cara pulou em cima e falou, pô, se não fosse eu nesse trem, ele não tava andando, né? Eita, nós. Ele cavalgou esse ajuste. Aí você teve o governo expandindo, pisando em cima da economia, capote. A gente tá agora no ponto da crise, e mesmo se o Temer... Voltando pro Temer. Mesmo se o Temer fizesse ajuste, eu não sei se ele vai. Eu tenho ficado cada vez mais decepcionado com a possibilidade dele fazer isso, e eu acho que vai ser uma coisa muito mais remendo que pode não dar muito certo, mas digamos que ele vai. Digamos. Ele reajusta a economia, abre o mercado, o Brasil sai das posição, acho que a gente está agora em posição 120 qualquer coisa no ranking de liberdade econômica. Digamos, sei lá, te pula lá para 40º qualquer coisa. Digamos. Mentalidade da população ainda é muito estatista, ainda é muito socialista. A gente ainda tem universidades poluídas, infectadas com estatismo, com socialismo descarado em muitas vezes. Isso ainda é normal, ainda está na política isso. Então, o que esse ajuste vai fazer? Se ele der certo, digamos. Não sei se ele vai, cada vez acho menos. Ele vai criar uma época de prosperidade nos próximos 10 anos, que os socialistas vão chegar e falar, tá vendo, agora tem toda essa riqueza, mas o Brasil é tão desigual, o que a gente precisa fazer é voltar a roubar as pessoas para redirecionar e fazer socialismo de novo e proteger as empresas aqui e fechar o mercado. Porque nas últimas 43 vezes que a gente fez, não funcionou. Tá... Mas a 44 é a vez da sorte. Eu socialismo, sabe? Tava lá no Marx, que era um livrão assim, você não leu. Lá na página 743 tinha lá que a 44ª tentativa do socialismo é a que orna. Então vamos tentar de novo, sabe? Eu acho que é isso que vai acontecer se a gente não tiver uma mudança intelectual no Brasil muito grande. Que eu acho difícil. Eu tô aqui tentando fazer ela, certo? É o meu trabalho. Sem pressão, claro. Mas não dependa disso. Eu acho que essa é a mensagem geral desse vídeo. Não dependa disso. Não acha que mesmo que o Michel Temer faça essas reformas, o que ele vai fazer, que vai ficar tudo bem, vai dar tudo super certo. Não, os caras vão voltar. O Brasil vai voltar para esse ciclo. O Brasil é um grande exemplo desse ciclo que eu acabei de descrever. Assim, de desenvolvimento, socialismo, e nisso o Estado vai crescendo e a gente vai se acostumando com o fato que ele está cada vez maior e mais... socialista, mais Estado grande. Fiquem alertas com isso, não dependam disso. E se vocês querem executar uma mudança nisso, a mudança não vai vir pela política, mas muda no que as pessoas procuram, certo? Política é um bando de hipócrita. Eles não acreditam em nada. Eles só concordam com você, seja lá o que for. Então, você não precisa necessariamente eleger pessoas. Se toda a população virar liberal, os hipócritas vão ser liberais. Não tem muito... Eles vão tentar virar a população na direção do socialismo, mas eles vão se eleger com bases hipócritas liberais. Então, a gente precisa fazer realmente mudar a mentalidade das pessoas. Se isso não mudar, se as pessoas não começarem a entender livre mercado, que é uma coisa difícil pra caramba de explicar no Brasil, a gente só vai retomar esse ciclo de novo. Não espere que a política resolva isso. E mesmo que o Michel Temer seja o paladino do liberalismo no Brasil, sei lá, só vai reativar um ciclo de crescimento do Estado, minha opinião. Isso é um dos meus vídeos mais opinião. Geralmente eu estou ensinando alguma coisa e tudo mais, mas vou dar umas commentations aqui. Enfim, por esse vídeo é isso. Espalhe libertarianismo. É isso que vai salvar a gente, certo? Se as pessoas continuarem amando o Estado, o barco vai afundar de novo e vai todo mundo junto de novo. Então, espalhe libertarianismo. E por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários. Tchau, tchau.